Olá. Está suspensa a análise dos pedidos de renovação e concessão de exploração dos serviços de rádio e TV na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado Federal, até que o Ministério das Comunicações e a Anatel sejam ouvidos. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o senador Aloysio Nunes Ferreira. Na verdade, esta decisão da comissão foi tomada a partir de uma observação feita pelo senador. Não é isso, senador? Exato. O serviço de radiodifusão, o rádio e TV, no sistema da Constituição brasileira, um serviço público. E ele pode ser concedido a particulares mediante um processo de licitação de concessões, né? Quem faz essa licitação é o Ministério das Comunicações. Agora, a mesma Constituição diz que o Congresso Nacional deve estabelecer um processo de controle sobre isso. Ou seja, uma vez feita a licitação para a outorga de um canal de TV ou de rádio, né, essa outorga tem que ser submetida ao Congresso Nacional. Isso tem sido feito de uma maneira mais ou menos rotineira. Acontece que, há coisa de 15 dias, o jornal A Folha de São Paulo, uma jornalista, Elvira Lobato, levantou uma informação, para mim, desconcertante. Ela verificou que 91 empresas, concessionários de rádio e TV, pessoas que tinham obtido essa concessão, eram, como se diz, laranjas. Ou seja, pessoas que eram apresentadas como as titulares, as candidatas na licitação, mas os verdadeiros proprietários, titulares da concessão, melhor dizendo, não eram elas, eram outros que se escondiam atrás delas. Políticos, empresários, enfim, pessoas que não apareciam, entendeu? Eram usados laranjas, gente que não tinha nada a ver com radiodifusão. No caso de um enfermeiro, uma cabeleireira, um dentista, enfim, gente que não tinha nada a ver com o sistema, né? Então, se descobriu o seguinte: tem problema, tem concessão em nome de laranja, e em número muito elevado. O Ministério das Comunicações respondeu à repórter que não tinha condições de verificar a autenticidade dos documentos dos pleiteantes. Não dá, então, para o parlamentar dar o aval desse Agora, pleito. Se o Ministério das Comunicações não consegue fazer, com suas centenas de funcionários, aquilo que uma repórter da Folha de São Paulo foi capaz de fazer, descobrir quem é que estava por trás dos laranjas, evidentemente, nós não podemos colocar a nossa assinatura e nem o carimbo da autoridade do Senado sobre esse processo. Do Senado Federal. E aí também aproveito para perguntar ao senhor uma dúvida que vem, né? A atuação da Anatel. Porque, assim, se o Ministério, como o senhor disse, não dá conta, com o seu corpo de funcionários, fazer o trabalho que essa repórter investigativa foi capaz de fazer. Aonde entra a Anatel nesse contexto, não é mesmo? Uma agência reguladora... devia exatamente velar pela regularidade desse processo. Então, eu pessoalmente disse, olha, eu não vou mais relatar. Eu não me sinto em condições de pôr a minha assinatura em processos que podem estar viciados. Não é que todos estejam. Eu acredito até que uma minoria esteja viciada. Mas pode ter peixe podre nesse meio. E dessa forma pode até comprometer a atuação do parlamentar. Eu não sou obrigado, não tenho condição de chancelar um processo que o próprio Ministério, que faz a licitação, diz que não tem condições ele mesmo de investigar, de saber se ele é correto. Parece que também houve até uma sugestão de critérios para, vamos dizer, proteger o parlamentar dentro desse processo. Isso. Uma sugestão seria de que o parlamentar não relatasse esses pedidos de concessão do seu estado de origem. Exatamente. Essa foi uma sugestão. Nós vamos fazer foi formado um pequeno grupo de trabalho, eu faço parte desse grupo, com o senador Raup, o senador Walter Pinheiro e eu, para propor à comissão essas regras. Uma delas é essa: o senador não relatar pedido de concessão do seu próprio estado. Agora, nós vamos chamar aqui a Anatel, Ministério Público, Ministério de Comunicações, né, para que eles nos digam como é que eles vão fazer daqui para frente para impedir esse tipo de fraude, que é a concessão de rádio e TV em nome de laranjas. À medida que eles nos disseram, olha, o nosso sistema é esse, e nós verificamos que o sistema é seguro, né, aí vamos retomar a análise dos casos. Caso contrário, inclusive, é possível até que essa pequena comissão apresente sugestões, então, dos procedimentos no Executivo. Claro. Quem está em regularidade, quem cumpre a lei, quem está em dia com a lei, quem apresenta documentos autênticos,
não pode ser penalizado por conta de fraudadores. Acontece que hoje está tudo misturado. Você não consegue distinguir o joio do trigo. Fica difícil, Porque o Ministério das Comunicações e a Anatel, no caso, não estão conseguindo montar um sistema eficaz de detecção de fraudes. Senador, eu vou aproveitar a sua presença aqui no nosso programa para falar sobre 2 projetos de lei que o senhor recentemente apresentou, dando novas possibilidades do trabalhador resgatar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A primeira coisa interessante, eu acho, desses 2 projetos é a maneira como o senhor chegou a elaborá-los. Quer dizer, eles são frutos da sua relação com os eleitores durante o tempo de campanha.